Olá, boa tarde a todos, bem-vindos a mais um bate-papo de opções básico. Hoje é dia 3/9/2012, segunda-feira, e hoje a gente fala um pouco de uma maneira um pouco mais simples, com palavras um pouco mais conhecidas e força um pouco menos a compreensão de coisas mais complicadas, mais complexas. A gente faz um programa um pouco mais simples. De qualquer maneira, os assuntos são assuntos de opções de qualquer maneira. Qualquer pessoa que estiver assistindo, fique à vontade, por favor, faça a pergunta que quiser, deixe o seu comentário, e a gente agora está começando. Gente, está tendo uma obra muito grande aqui perto da nossa empresa, então se tiver barulho no fundo de escavadeira, esse tipo de coisa, eu peço desculpa. A gente de vez em quando até tem gravado de outros lugares para evitar isso, mas acho que não vai ter problema nenhum. Gente, então vamos mudar aqui do meu rosto para a planilha que vocês já estão acostumados a usar, e aí a gente vai começar a ver as informações sobre o mercado e entender um pouco mais o que está acontecendo. Lembrem-se, se tiver alguma dúvida, alguma coisa que não estiverem entendendo, façam a pergunta, parem o programa, não tem problema nenhum. O programa é feito para vocês mesmo, é uma aula particular para a galera que está assistindo aí, que quer aprender. Então, muito bem, mudando de tela, agora vocês vão ver a planilha e vamos começar a ver como é que é nesse mercado. Tivemos 2 semanas atrás um período de alta mais significativa, chegamos quase a 60 mil pontos. Na semana passada o mercado caiu, deu uma corrigida. A gente está trabalhando aí nessa faixa que vai entre 55 e 59 mil pontos. O mercado não rompeu ainda, está acumulando. Todo o pessoal que está comprado em volatilidade só tem conseguido realizar lucro se está fazendo a estratégia um pouco mais curta. 2, 3 pontos de aumento na vol, já vai lá e já vende, depois compra de novo a estratégia. A mesma coisa está acontecendo para quem está tentando fazer trade direcional, né? A gente não tem movimentos direcionais com tendência, a gente tem visto o mercado subindo uma semana e caindo outra. Então o pessoal do retorno à média está ganhando mais grana do que o pessoal do rompimento. Isso é período mesmo, né? E acho que a gente tem que aprender muito sobre esse tipo de coisa. A gente tem épocas do ano, épocas do mês, que a gente não sabe prever, infelizmente, em que o mercado tem tendência, e tem épocas que não tem. A gente está num período de acumulação. Provavelmente aí nas próximas 3 semanas, um mês, a gente deve começar um movimento direcional significativo para um lado. Isso não é trabalho nem papel de nenhum oráculo, é o mercado que nos mostra isso há mais de 100 anos, né? A gente não fica acumulando durante muito tempo, então a gente deve ter algum movimento direcional aí nas próximas 3 semanas, pelo menos com 10 ou 15% de amplitude, que é o mercado vir aí dos 56 que ele está, ou afundar para os 60 e chegar na próxima no próximo suporte, ou ele romper e ir lá para os 66, 67 mil, gerando um movimento direcional de 10% para algum dos dois lados. Isso tem muita chance de acontecer. Primeiro, porque o mercado não fica tanto tempo assim sem andar, e segundo, que a gente está com uma acumulação que acaba sendo antecipando ou reforçando qualquer movimento direcional. Porque o que está acontecendo é que está todo mundo nesse compasso, ou pelo menos quem acompanha, quem faz análise técnica, análise quantitativa, está no compasso, está esperando o mercado decidir para que lado ele rompeu, e depois que isso acontecer, as pessoas vão lá e montam a posição e reforçam o movimento com isso. É por isso que os movimentos de rompimento são auto-reforçáveis, e enquanto não há rompimento, o mercado vai acumulando força, e isso é algo que a gente já viu acontecer várias vezes. Gente, vamos lá. Petro trabalhando mais ou menos na faixa de 20,70, fechou levemente abaixo disso. A taxa de juros continua 7,50, houve a mudança na taxa de juros na semana passada, o Banco Central mudou a taxa de juros, baixou mais meio ponto. Faltam 9 dias úteis para o vencimento I. O vencimento Petro, Vale, OGXI é o vencimento de setembro, ele vence no dia 17, como a gente pode ver aqui. E a opção Petro I18 já está com 100% de delta, já está tão dentro do dinheiro que a taxa que ela está pagando para o período é 0,22.
e a taxa que ela pagaria por mês, a gente simplesmente adequou a equação, é 0,53% abaixo da poupança, né? Ou ali alinhada com a poupança. Muito bem. A Petro I19, essa daqui ainda tem VE, ainda dá para fazer financiamento. Ela está pagando uma taxa de juros ao mês de 1,11 contra uma proteção de 8,65. Então é a opção dentro da grana que faz mais sentido fazer qualquer tipo de estratégia de venda de volatilidade. Depois a gente tem a Petro I20, que está custando 1,05. Ela tem preço de exercício, não é R$20, é R$19,83. Então vejam que a gente tem praticamente uma escala, uma escadinha aqui. A Petro I18 é torta, ela é assimétrica. A Petro I19 ela é de 19 mesmo, a de 20 é de 19,83, a de 21 é 21 mesmo, a de 22 é 21,83, e aí a gente tem uma relação que fica entre quebrado e redondo, o que atrapalha muito a execução, né? Você quer fazer uma trava de alta, ela fica torta, quer fazer uma trava de baixa, ela fica torta, quer fazer qualquer tipo de estratégia, ela não fica simétrica, bonitinha. A Petro I20 então está custando 1,05, ela é de 19,83, como a gente falou. Ela está pagando uma vol de 29,24, praticamente 30% de vol. A vol mais baixa que a gente tem aqui, converge aí, né, que está no meio do caminho, é a Petro I22, né? A Petro I20 está com 80,27% de delta. É a época do mês em que a gente tem gamas mais agressivos. O Ramos dando boa tarde Ramos. Fica extremamente agressivo o Gama fica maluco, o Vega também, não, desculpa, o Theta também e o Vega menos. Por que o Vega menos? Porque as opções estão perto de vencer, opções que estão perto de vencer têm menos VE, opções que têm menos VE são menos sensíveis à mudança da volatilidade. Por isso que aprendam, mesmo sendo um bate-papo básico, a gente precisa decorar e saber isso. Delta, ele é mais sensível quanto mais próximo do vencimento, menos sensível quanto mais longe do vencimento. Gama mais sensível quanto mais próximo do vencimento, maior, né, quanto mais próximo do vencimento, principalmente para as opções perto do dinheiro, e praticamente zero para as opções fora do dinheiro. O Vega é mais sensível para opções mais longas e menos sensível para as mais curtas, e o Theta é o maior de todos para opções curtas, principalmente as opções no dinheiro. E a gente sabe que existe uma relação muito próxima e inversa, uma relação inversa, mas tem proporções semelhantes, que é a relação do Gama com o Theta. Lembrando que o Gama ele é mais explosivo e o Theta é mais no dia a dia, né? Então o Gama tem uma relação semelhante, só que é mais explosivo. Muito bem. A taxa da Petro I20 é 0,92 no período, que daria uma taxa de 2,15 ao mês. Então essa é a taxa ao mês para quem fosse fazer qualquer tipo de financiamento, de estratégia de taxa para a opção I20. Estratégias de taxa, para a gente que está batendo um papo mais básico hoje, são, primeiro, operação de taxa. Existe uma diferenciação que a gente faz, uma diferenciação teórica entre estratégia de taxa e estratégia de lançamento coberto para remuneração de carteira, tá? O lançamento coberto que você faz para taxa, o foco é no retorno ao mês comparado com a renda fixa. Então não é uma estratégia de renda variável no sentido de que você vai ganhar dinheiro se a bolsa subir e o seu rendimento depende da variação da bolsa. Não é. Se você faz um financiamento, uma estratégia de lançamento coberto dentro do dinheiro, com o objetivo de taxa, colocando o stop, se você não for estopado, significa que você vai ganhar a taxa integral, vai colocar essa taxa integral no bolso, essa taxa integral é mais alta do que a renda fixa, então é uma alternativa à renda fixa. A capa da exame dessa quinzena, que não está aqui na minha mão agora, mas de qualquer maneira ela diz o seguinte, não, tá dentro da mochila, esquenta não, TG, a gente pega, não, ela diz o seguinte, a exame dessa quinzena,
como é que levar uma nova vida depois da queda da taxa de juros. Então, gente, estratégias de lançamento coberto, estratégias de financiamento para a taxa são muito interessantes, são uma alternativa à renda fixa incrível. Outro tipo de estratégia que tem o mesmo princípio, é feito da mesma maneira, mas é gerenciado e administrado de uma maneira diferente, são os lançamentos cobertos feitos para remuneração de carteira. Aí o seu objetivo não é obter retornos acima da renda fixa. O seu objetivo é obter retornos acima do retorno do papel que você está financiando. E o que você faz? Você compra o papel, você vai carregar esse papel, é como se você quisesse ficar comprado em Petro, Vale ou EGX para o resto da vida, porque são boas empresas, bem administradas. Nossa, como isso soa mal depois de 3 ou 4 anos no mercado indo mal, né? Eu falava isso em 2007, 2006, as pessoas amavam a Petro, amavam a Vale, colocavam o nome dos filhos, o nome do cachorro, Petro, Vale, era uma coisa assim, hoje soa mal, né? Engraçado como o mercado ele é cíclico e tem moda como é quase o resto todo, ou igual ao resto todo. Gente, o lançamento coberto para remuneração de carteira é o que? Você carrega o papel, compra o papel, guarda ele no teu portfólio, ele não é teu, ele é para o seu neto. Você está carregando uma carteira de bolsa de longo prazo e você usa as opções, fazendo uma estratégia de opções para quê? Para diminuir o teu preço de custo nos meses que o mercado ficar de lado, subir pouco ou cair. É isso. Então nos meses que o mercado subir pouco, andar de lado ou cair, você vai lá e vai por 2,5% ou sei lá, 1,5% no seu bolso. Nos meses que o mercado subir muito, você vai ter que pagar uma rolagem, você tem que pagar um estopinho, que não é mais do que o rendimento de um mês bom, um mês em que o mercado ficou parado, subiu um pouquinho ou caiu. E pode cair o quanto for, pode afundar, que você vai fazer o quê? Você vai se proteger, vai diminuir o seu preço de custo, então não tem problema nenhum afundar. Então, enquanto a estratégia de taxa é todo mês você quer ganhar a taxa, quer ser exercido ou fazer uma rolagem no último dia, mas sempre de olho em obter retornos acima da média e o papel não te interessa tanto, no outro caso não. Você carrega o papel está na tua carteira de longo prazo e você faz uma estratégia de opções que pode ser um lançamento coberto simples, uma trava de baixa, pode ser um lançamento coberto um pouco maior. Você tem várias alternativas para conseguir diminuir o teu preço de custo. Tá bom? Vamos voltar aqui e vamos falar da Petro I21. A Petro I21 está custando 36 centavos, 21 é o strike dela, 30% de vol, 43% de delta, mostrando que essa opção é uma opção fora da grana, né? O papel tá 20,70 e ela é de 21, ela é 30 centavos ou mais ou menos 1%, 1,5% acima do preço de do preço do papel agora. O preço de exercício dela ela tem 33% de gama, obviamente é a opção no dinheiro, então ela é a que é mais explosiva com relação ao potencial de variação do delta, que se chama gama. O Vega tem 1,5 centavos, significa que se houver uma variação na volatilidade implícita, não é na histórica, nem implícita nessa daqui, se houver um aumento de volatilidade implícita de 30% para 31%, a tua opção subiria teoricamente 1,5 centavos. E se essa variação na volatilidade fosse para baixo, se a volatilidade caísse dos 30% atuais para 29%, é de se esperar que essa opção perca 1,5 centavos também para baixo. O teta são quase 3 centavos, indica que daqui para amanhã essa opção deva perder em termos de valor algo próximo a 2,5 centavos, que é o seu, aliás 3,6 centavos. Uma dúvida que a gente tem muito grande com relação a conceitos e conhecimento, uma vez que todo mundo aqui já leu os principais conceitos sobre opções e já aprendeu muita coisa, viu os principais vídeos, é o seguinte: Roxo, como é que funciona o teta para a passagem do tempo, para a variação do tempo? Então, a mesma pergunta que a gente estava conversando sobre o gama e sobre o delta.
Quando falta muito tempo para o vencimento, todas as opções, independente de serem mais dentro ou mais fora do dinheiro, tem algum VE que seja significativo. Elas pagam uma taxa em termos de teto. Quando vai passando o tempo, as opções muito dentro e muito fora do dinheiro perdem VE. Elas praticamente já estão definidas. As que vão dar exercício muito dentro do dinheiro e as que vão vir após são as muito fora do dinheiro. Então só as do miolo é que continuam tendo um bom VE e continuam tendo um bom valor. Agora, quando falta poucos dias para o vencimento, a passagem de um único dia é mais importante, mais significativa do que a passagem de um único dia quando falta muito tempo. Vamos imaginar quando falta um ano de vencimento para uma opção, falta 250 dias úteis para uma opção vencer. Falta tanto tempo, que o que ela tem de VE acumulado muda muito pouco quando há uma mudança de um único dia. Por quê? Porque se você tem 252 dias para o vencimento, um único dia é 252 avos do tempo todo que falta para vencer a opção. Agora, quando falta só 9 dias úteis, que é o caso dessa opção, né? Porque são 10 dias úteis menos o feriado, que é 7 de setembro, o que acaba acontecendo? O que acaba acontecendo é que um único dia em 9 é muito mais significativo, muito mais importante do que um único dia para 252. Por isso que ela tem um teta de 3 centavos. Significa que ela provavelmente vai perder 3 centavos de hoje para amanhã. Roxo, esse número é um número fixo e todos os dias é a mesma coisa? Significa que daqui até o vencimento essa opção vai perder 3 centavos por dia se não houver mudança? Não. O teta é sempre de um único dia, de hoje. É o teta de hoje para amanhã. O teta de amanhã para depois ele vai ser diferente. Tá certo? Se o mercado ficar parado como está, provavelmente ele até vai ser um pouco menor. Significa o quê? Significa que quanto mais próximo do vencimento, mais sensível à mudança do tempo é uma opção. É isso que a gente queria explicar com esse diálogo todo. Muito bem. Temos a Petro I21, então, que a gente viu agora, paga uma taxa de 7%, só que praticamente não paga nenhuma proteção, não te ajuda com nenhuma proteção, então é praticamente vender um pozinho. A Petro I22 é de fato um pozinho, ela está 11 centavos, a I23 está 4 centavos, a I24 está 2 centavos e a I25 está 1 centavo. Qual das duas opções nós vamos escolher para a estratégia do pozinho? Para a estratégia do pozinho, a gente vai escolher ou a Petro I24 ou a Petro I25. O ideal é conseguir comprar a Petro I24 por 1 centavo, no máximo por 2. Por quê? Porque ela é mais dentro do dinheiro do que a Petro I25. Só que se você não conseguir na Petro I24, porque ela é 2,3 ou ela é 3,4 amanhã, se o mercado abrir subindo, então você vai na I25 e compra lá 1/3, 1/4 do seu capital que você tem para gastar naquele mês para poder fazer a estratégia do pozinho, para poder estar posicionado, poder ficar posicionado e se beneficiar numa eventual explosão do mercado para cima, num eventual rompimento do mercado para cima. Muito bem. Petro I, nós já vimos, agora nós vamos na Petro J. Como é que anda a Petro J? A Petro J está da seguinte maneira. Petro J18 está custando R$ 2,90, 29,62 de vol. Como vocês podem ver, a vol da Petro J vai de 29, o maior que tem é 30, não tem nenhuma outra acima de 30 a não ser a Petro J19. Significa que estão todas trabalhando entre 27,5% e 30% de vol. Está muito parecida com a I, só que um pouco mais igualitária, como é uma opção mais longa. Perceba como a curva do Smile fica muito mais agressiva em opções mais curtas. Ó. Ela vai de 30 e tanto para 28 e para 43. Enquanto a Petro J, que é mais longa, que tem 28 dias para o vencimento, ela vai de 29 até 29, passando por 30, coladinho aqui, e o mínimo é 27,5% de vol. As taxas, gente, são as seguintes. Taxa para quem fosse fazer um lançamento coberto, um financiamento da Petro I18. Desculpa, a Petro J18. 0,84 é a taxa que está pagando a opção no dinheiro. Uma proteção de 14,01.
A opção de R$19, que é de R$19 mesmo, como a gente está vendo aqui, ela está com 31% de vol, é a maior volatilidade de todas. Se alguém fosse escolher vender alguma opção, observando apenas o aspecto volatilidade, essa seria o ideal, tá certo? Existem outros aspectos que devem ser levados em consideração, não nos esqueçamos. A taxa que está sendo paga ao mês para Petro J19 é 1,40, é uma taxa o dobro da poupança, então talvez já justifique correr algum risco para entrar nessa estratégia, né? Uma vez que você tem uma proteção de 9,90. Significa o quê? Significa que o mercado pode cair até 10% praticamente antes que a sua opção entre na faixa de não dar exercício. Não significa que na primeira queda você já não vai perder dinheiro. É possível que se o mercado cair 2, 3, 4%, se você for fazer o cálculo nominal do teu resultado e calcular quanto vale o teu portfólio, ele vale um pouco menos do que valia antes do mercado cair. Só que essa opção, como ela tem 84% de delta, pelo menos no primeiro real que o mercado cair, e R$1,20 dá 5%, então na primeira queda de 5% do mercado, você só vai perder a diferença entre o preço do papel, que tem 100% de delta, e dessa opção aí que tem 84% de delta. Então você vai perder 16, 17 centavos a cada real que o mercado cair. Mais do que isso no final do movimento e menos que isso no começo. No começo você perde um pouco menos, e aí com o tempo, como o gama vai sofrer, vai gerar um efeito sobre o delta, então você vai perder um pouco mais. Você vai perder aí 80, vai perder 20, 25 centavos aí a cada real que o mercado caiu, que é bem pouco. E se o mercado até o vencimento não ficar abaixo de 20,70 menos 2,05, que é o teu preço de custo, que sai por 17,65, 18. Não, é isso mesmo. 18, né? 18,65. Se ele não for abaixo de 18,65, você não perde nada. Na Petro J20, gente, ela tá 1,41. Ela tem preço de exercício 19,83. A volatilidade média é 29,5. O delta é 71 centavos. O gama é maior, porque é uma opção mais no dinheiro, é 17 centavos. E o teta, que é aquilo que você ganha de hoje para amanhã se o mercado ficar paradão com taxa, é 1,6 centavos. Você teria uma taxa de 2,09 no período contra uma proteção de 6,81. Tá bem interessante essa taxa, gente. Tá perto do que a gente andou vendo por aí, porque essa opção está com uma vol de quase 30%, que paga uma taxa um pouco melhor. Você se lembra que na semana passada a gente tinha a opção de Petro a 26%, 27% de vol. A Petro J21 é a opção do game, né? A opção levemente fora do dinheiro, a opção aí no dinheiro, né? Para provar isso, a gente vê que o delta tem 49,33, praticamente 50%. É o maior gama de todos, 19,80. Também é o maior teto, 1,7 centavos, e o maior vega. Por quê? A opção no dinheiro é aquela que é mais sensível às gregas sempre. Por isso que a gente diz que o game mesmo, onde as coisas acontecem, é aqui no miolo. As opções mais próximas do dinheiro são as que têm mais impacto, mais variação, e tudo isso. A taxa está 5,21 no período, que dá uma taxa de 3,88 ao mês, sendo que a proteção é 3,57. Então, por mais que essa opção não tenha VI, ela só tem a VE, e tudo que ela vale é VE, a taxa ao mês ela é maior do que a proteção, mas é um pouquinho só maior, né? Bem pouco maior. A proteção é de quase 4%. A gente tem a Petro J22, está custando 39 centavos, 27,5 de vol, é a volatilidade mais baixa de todas, e a taxa para quem fizer o financiamento é 5,56, só que agora o mercado tem que passar de 21,83, significa que ele tem que subir mais do que R$1 do preço que ele está hoje, significa que ele tem que subir mais do que 5%, praticamente 6% de alta, é muita coisa.
A gente tem a Petro J23 que está 16 centavos. Daqui para frente, gente, só se justifica alguma estratégia, ou se for uma estratégia composta, uma trava de alta ou uma trava de baixa, ou se você for vender essa opção com um intuito um pouco mais do tal da remuneração de capital, ou de fazer o lançamento coberto para diminuir o preço de custo. Porque para operação de taxa não justifica não, ela praticamente não te protege em nada, então não vale muito a pena. A outra dica é, se você for vender uma opção baratinha, só para colocar alguns centavos no bolso, é melhor ir na opção seguinte, comprar pelo menos a mesma quantidade, porque aí, se o mercado explodir, uma opção está travada com a outra, o teu papel não fica travado, você não perde tanta grana assim se o mercado explodir para cima. Petro J23, 16 centavos, J24, 7 centavos e J25, 3 centavos. Roxo, se eu quiser comprar o tal do pozinho agora na J25 ao invés de ir na I, vale a pena? Olha, comprar opções longas no lugar de comprar opções curtas não se justifica muito em termos nominais, porque a gente quer gastar 1 centavo. Agora, se justifica no sentido que essa opção ela dura um mês inteiro, né? Dura 20 e tantos dias, enquanto a opção mais curta dura um pouco menos. Então, às vezes, vale a pena você comprar uma opção que custa o dobro da opção mais curta, se comparativamente o tempo justificar. Uma dica simples para ver se isso está acontecendo é ver a volatilidade da opção curta com relação à volatilidade da opção longa. Às vezes a curta está com uma vol mais baixa, às vezes a longa está com uma vol mais baixa. Via de regra, está valendo mais a pena comprar a opção de volatilidade mais baixa, independente se é a mais curta ou mais longa. Se as duas estiverem muito semelhantes, é melhor a mais curta, porque ela tem mais gama, tá? Olha lá, a opção Petro J25, ela tem 4 centavos de gama, enquanto uma outra opção que custa 2, 3 centavos, que é a J24, ela também tem 4 centavos de gama, e a opção J23 que está custando 4 centavos, enquanto a I23 está custando 4 centavos, enquanto a J25 está custando 3, 4 centavos, mas ela tem 10 centavos de gama. Significa o quê? Que ela explode muito rápido. Então a mais curta é mais explosiva. Só que, vamos ver a tela, a mais longa, são essas Petro J, duram mais, viram pó mais tarde, né? Eu ainda ensino o setup das mais curtas, porque a gente ainda não escreveu um bom setup para comprar opção mais longas que seja semelhante em termos de regras e tudo isso. Gente, vamos ver a Petro K. A Petro K ela é bem longa, ela é de vencimento 19 de novembro, ela tem 51 dias úteis. E pra gente que ainda está aprendendo a fazer estratégias com opções bem curtas, né, ou mais curtas, ou estratégias mais simples pelo menos, não justifique muito na opção longona, bem longa. Se eu sou um cara iniciante, vale a pena eu ir para uma opção mais longa. Eventualmente, para quem quiser fazer a tal da estratégia de remuneração de patrimônio, remuneração de capital, o sujeito que quer diminuir o preço de custo. Por quê? Porque ele consegue vender uma opção mais cara, colocar mais VE no bolso para o mesmo strike, tá certo? Por mais que ele tenha que carregar por mais tempo, talvez justifique só e apenas nesses casos trabalhar e vender opções mais curtas, se o seu conhecimento é introdutório. Para quem tem um conhecimento mais avançado, aí essa regra não se aplica, aí a pessoa pode fazer algo um pouco mais flexível, escolher estratégias um pouco mais diferentes. Já estamos na Vale, mas antes de ir para a planilha de Vale, vamos na Petro K de novo e vamos ver as vols. Ó, vol de 36 aqui, a vol mais baixa está 27 alguma coisa, então está muito semelhante com a vol Petro J e com a vol Petro I também, estão todas com volatilidades muito alinhadas. Vale 5, começando agora com vencimento mais curto, Vale I32, né? A Vale I32, vamos começar da Vale I31, né? Ou da Vale I30, porque está caindo tanto o mercado de Vale que essas opções que eram opções bem dentro do dinheiro passaram agora a ser opções não tão dentro do dinheiro assim.
Então vamos digitar aqui Petro 30 e Petro I31. Lembrando que leva um pouquinho de tempo para atualizar, né? Ah, já está aqui, ó. A Petro I30, gente, está custando R$ 3,33 e está com uma vol de 40%. Por que está a vol de 40%? Porque vocês se lembram, as opções bem dentro do dinheiro, além de não ter muita liquidez e ter aquele slippage, aquela spread, aquela diferença entre o bid e o ask, tipo tem um comprador a 3,33 e um vendedor a 3,38 e ela oscilar de 4,04 centavos, fazendo com que de vez em quando haja uma distorção no preço. Além disso, qualquer um centavo para cima ou para baixo que a opção de Petro esteja custando mais caro ou mais barato para as opções dentro do dinheiro, um centavo faz muita diferença para o VE, então a volatilidade implícita fica muito alta. Não vale a pena acompanhar muito essa volatilidade tão dentro do dinheiro assim. Mas ela está custando R$ 3,33 e pagando uma taxa de 1,57 ao mês e uma proteção de 10,05. Se vocês conseguirem, gente, vender uma opção dessa, vale I30 com 40 a 41% de vol, vale muito a pena por conta da taxa. Eu acho que vocês não vão conseguir, mas de qualquer maneira não é mau negócio ir lá conferir. Para você que está começando agora a entender as opções, é uma oportunidade de aprender melhor. Vai lá no quadro de ofertas, vê quanto é que está custando essa opção, vê quanto é que está o bid e o ask, vê quanto que você conseguiria de taxa, baixa a planilha, faz simulações, é o único jeito de aprender para valer isso aí. O que mais, gente? Temos as outras opções, a Vale I31 está com uma vol de 26, enquanto a outra está de 42, ela também provavelmente está meio distorcida nesse caso para baixo, está custando alguns centavos a menos do que deveria custar. Ela deveria estar com uma vol na faixa de 30%, 31% para continuar a manter as outras volatilidades. Olha como agora houve uma inversão realmente perceptível entre a volatilidade de Petro e Vale. Lembrando que a vol da Vale esteve durante muito tempo mais baixa que a da Petro e agora se inverteu. E aproveitando, a Vale I31 está custando 2,27, o strike dela é 31 mesmo, redondinho. E ela está pagando uma taxa de 1,06 ao mês, não é uma taxa legal, e uma proteção de 6,85. Já a Petro a Vale I32, ela está custando 1,56. Ela tem um strike de R$ 32,00 mesmo, redondo. A única que está quebrada é a Vale I36 e a Vale I42. Tem o strike quebrado, olhem aqui, a I36 é de 35,09 e a I42 é de 41,09. A Vale então I32 ela tem 33% de vol, uma bela vol. Acho que essa taxa deve ser uma das melhores taxas aí da atualidade, principalmente para Petro e Vale. A gente tem taxas um pouco mais altas. 33 de vol, que dá 3,21 de taxa no período, é uma ótima taxa, e 4,71% de proteção. A proteção ainda é maior do que a taxa, isso é ótimo. E lembre-se que a proteção de 4,71 é uma proteção para 9 dias e a taxa ao mês é uma taxa para 20 dias. Se eu fosse ver quanto que seria uma proteção ao mês para deixar meio equitativo a taxa com a proteção, a relação risco-retorno, essa proteção deveria ir para os 8 ou 9%. Se você não entendeu o que eu estou falando, pergunta aí que eu explico direitinho o que eu estou querendo dizer. A Vale I34 é a próxima opção, está custando 44 centavos, 30,5 de vol, delta de 35 centavos, mostrando que a Vale I34 é a primeira opção fora do dinheiro. É a primeira fora do dinheiro. O gama dela é de 19,5. Ela tem uma taxa, um teta de 4 centavos. E uma pergunta recorrente, gente, que é um erro da falta de costume mesmo de entender esses modelos e da matemática deles, é perguntar assim: Roxa, eu tenho visto que a taxa em centavos ou o teta da Vale é sempre muito maior que da Petro e da OGX. É porque ela está pagando uma taxa maior? É porque a vol é maior? Obviamente que não, né, gente? É porque o papel custa nominalmente mais caro, consequentemente
tudo que se derive do papel vale, que custa bem mais caro do que Petro, que custa R$20, e do que OGX, que custa 6 e pouco. Isso acaba acontecendo. Tem uma pergunta do Daniel Stange aqui, a gente vai aproveitar para ler enquanto a gente continua vendo aí as opções da Petro vencimento, da Vale vencimento I. O Daniel diz o seguinte: Roxo, pensei numa operação alternativa ao lançamento coberto, que eu não gosto por ganhar de caneca e perder de balde. Seria comprar X da ação, vender uns 0,8 de call fora do dinheiro e comprar 1,5% de put fora do dinheiro também, ou umas 2 vezes uma put, 3 vezes fora do dinheiro. O que você acha dela em comparação ao lançamento coberto tradicional? Muito interessante, é uma estratégia provavelmente muito mais voltada à proteção na queda do que a ganhar taxa. O que ela tem de taxa é muito pequeno, porque o que você vai ganhar na taxa da call, você vai pagar parcialmente na taxa da put. Pelo jeito, como você vai comprar X, entendi. Então é o seguinte, você compra o papel, vende uma opção no dinheiro, sei lá, levemente fora do dinheiro, call, aí compra a outra call e aí compra uma put também. O problema é que ela não é tão simples quanto simplesmente comprar o papel e fazer uma trave de baixo. Compra o papel, faz uma trave de baixo e compra uma put, tá? Falta 37 minutos. TGC, anota pra gente explicar essa estratégia na semana que vem, com exemplo prático e tudo. Acho que nem precisa ser semana que vem, vamos tentar fazer isso aqui. Dá uma olhada como é que você simula essa estratégia. São várias pontas, o que não é tão simples assim. Mas é assim. Primeiro tem a compra do papel. Então você vai comprar o papel por R$33, uma quantidade de 1 kg. E comprou o papel pelo preço perto do que ele está fechando aí, R$33,13. 33,13. Legal, então a compra do papel. Aí nós vamos vender uma opção, se eu não me engano, primeiro você vende uma opção no dinheiro. Então vai pegar a Petro I32 ou a Petro I34. Podemos colocar até a Petro I33, tá? Ela não tá aqui, mas vamos ver. Porque semana passada eu tentei cotá-la, mas não tinha. Mas talvez seja um erro meu, agora ela já tenha liquidez. Então temos a Vale I33, vamos ver se ela é líquida, se tem série em aberto, negócio, esse tipo de coisa. Legal, a Vale I33 então é a opção no dinheiro. É essa que teoricamente a gente venderia. Legal. Então como é que é a ideia? A ideia é essa, você comprou o papel, você vai vender a primeira opção fora do dinheiro, ou a opção no dinheiro, nesse caso a Vale I33, e aí você compra uma put. Você compra uma put para novembro, né? Que seja 2 vezes fora do dinheiro, né? Vê para mim aí, Daniel, uma put 2 vezes fora do dinheiro para a gente fazer esse exemplo aí. Qual delas é? Enquanto isso a gente vai vendo outros preços. Temos a Vale I34, é a primeira opção fora do dinheiro. Depois temos a Vale I36, está 19 centavos, a Vale I35, a Vale I38 está 3 centavos e a Vale I42 que está 1 centavo. Vamos ver como é que está a Vale I40. Vale I40. É isso aí, Vale I40, está custando 1 centavo também, seria a opção que eu compraria. Gente, essa estratégia que é papel, call e put, onde você compra o papel, vende uma call e compra uma put, essa opção ela está em qualquer livro, ela é uma das opções mais clássicas que existem, ela se chama tripé, ou box de 3 pontas, uma vez que um box tem 4 pontos.
E é papel, call e put. Você compra o papel, vende uma opção de compra e compra uma opção de venda. É assim que funciona. O exemplo que o Daniel está dando para a gente é comprar a put vale V28. Então, ela é fora do dinheiro, né? Ela custa mais barato. A put é sempre o inverso, gente. Então a gente vai fazer o que? Já temos a compra do papel 1 kg a R$ 33,13. Nós temos a venda da Vale I33 1 kg, né? Ou quantas são? 1 kg só. No dinheiro ou fora do dinheiro? Não, 0,8, né? Até vende 0,8, vai, 0,8. Tudo bem. E aí a gente vai comprar a Vale V28, que é uma put, por isso que tem a letra V, né? Vale V28. Ela é uma opção a sugestão do Daniel é fazer L34 com V28. A V28 é a compra de 1,5 quilos. Olha lá. A Vale... e o que nós temos que fazer? Na hora de digitar aqui, ó. Eu não tenho. Quanto é que está custando essa opção? TG? Vale V28. Vale V28? 28. Isso. Deve estar custando 0 alguma coisa. Ela é 5 pau fora do dinheiro. Legal, 0,21. Então o que a gente vai fazer? Nós vamos vender uma opção de 44 ou uma opção de 92. Vamos seguir exatamente a instrução do Daniel, que é vender a de 34, 1 kg ou 0,8, né? E aí em termos de financeiro, como é que fica? Em termos de financeiro, fica assim. Nós vamos gastar 33,13, sendo que... Não vamos não. Nós vamos gastar, eu vou dizer para vocês quanto é que nós vamos gastar. Esse aqui está custando 0,21. Esse aqui está custando 0,44. Legal. Então nós vamos gastar 33,01, 12 centavos a menos do que a gente gastaria simplesmente comprando papel. Nós vamos pôr algum dinheiro no bolso, mas ao mesmo tempo, se o mercado afundar e cair abaixo de 28, não tem problema, porque nós estamos protegidos. Isso significa que qualquer queda mais forte, a put já valoriza, o que dá uma protegida boa, que é um bom hedge para a nossa estratégia. Então, aprendemos aqui uma estratégia que não é tão simples assim, que se chama tripé papel, call e put, tá? Compra do papel, compra de put e venda de call. Legal, vamos ver como é que tá a Vale J. Vale J com volatilidades mais baixas, como você pode ver. Então espera-se que a Vale tenha uma diminuição na sua volatilidade. Vocês veem que praticamente não tem nenhuma opção que está com mais de 30% de vol, não sei as bem fora do dinheiro, o pozinho que já está na parede lá da parábola do Smile. E você tem taxas ruins por conta disso. Olha lá, as taxas são a opção de 33, é que não tem nenhuma opção dentro da grana, né? Tá tudo fora da grana. Vamos começar com a Vale J30. Vamos incluir 3 opções adicionais aqui mais baratas. Então vamos de 30, 31 e 32. 30, 31, 32. Mesmo assim, mesmo a Vale J30, gente, mesmo a Vale J30,
que é mais dentro do dinheiro que a gente está colocando, que é 3,57 de prêmio, tá com a vol de só 28,91. Então não tem ninguém com mais de 30% de vol para essas opções mais curtas de vale, mais longas de vale. Então a mais interessante mesmo, como a gente viu lá atrás, é a opção mais curta, Vale I. O problema da Vale I é que só tem 8 dias úteis, você vai ter que fazer uma rolagem a qualquer momento, né? A Vale K, gente, que é a mais longa, tem 50 dias, essa daí está com a vol mais baixa ainda, mostrando como a expectativa do mercado é que, por mais que a Vale tenha aumentado a sua volatilidade, a expectativa é que a volatilidade diminua com a passagem do tempo. Isso é meio comum. Não caiam muito nessa de achar que nós estamos prevendo o que vai acontecer com o mercado. Nós só estamos entendendo o que o mercado acha que vai acontecer com o mercado. É muito diferente. OGX P1 PI, né? OGXI, vencimento mais curto de OGX. O papel conseguiu meio que se consolidar aí entre 5,96 e meio, pelo que parece. As vols deram uma afundada dos 60% que a gente tinha falado na semana passada, agora está trabalhando na faixa de 53%, 55% de vol. E pagando taxas sempre muito boas, né? Mas o problema é a coragem de comprar o papel. Para a opção de 5,80, que tem delta de 84% e proteção de 10%, a taxa é 2,90. Para a opção de R$6, que está pagando 5,24, a proteção é 7,56. Ela está com 55 de vol também. Para a opção de 6,20, que está pagando uma taxa de 8% ao mês, com uma proteção de 5,51, por mais que tenha ocorrido uma reversão aí entre a taxa e a proteção, essa proteção está muito menor porque ela tem 50 dias e nós estamos fazendo a proteção para o período todo. A proteção ao mês seria, sei lá, 15% ao mês de proteção, porque essa opção ainda tem VI, ela é uma opção ainda dentro do dinheiro. Então acho que é uma das coisas mais legais que você poderia financiar agora, desde que você tenha minimamente uma confiança no papel. É difícil de ter agora, né? Mas vai fazer o quê? OGXI. Não, essa é a curtinha, desculpa, gente, é a mais curta, então a proteção não é tão grande assim. Mas houve uma reversão aqui, mas mesmo assim, uma proteção de 5,5% com uma taxa de 8% é muito, muito boa. E aí agora a gente vai ver o que? Vamos ver a operação que a gente está carregando, tem montado lá atrás, que é o que? O nossa venda de opção com trava de baixa, que é a seguinte, Petro H, vamos ver se é essa daqui. A gente está vendido em H19 e H20 já fizemos uma rolagem. Petro I, trava de baixa. Esqueci quais eram as opções que a gente estava vendido. Acho que era 21 com 22 ou 20 com 21, uma coisa assim. Não deixei anotado aqui. Vou ter que buscar depois, gente, então. De qualquer maneira, falamos praticamente 50 minutos de operação. Nós vamos anotar direitinho e salvar aqui qual que é o par de opções que a gente estava fazendo o lançamento coberto com trava de baixa, para vocês poderem acompanhar. Então, por hoje foi isso. Amanhã temos bate-papo comigo de long and short. Cada dia nós temos mais conhecimento de long and short, mais estratégias. Vocês viram o lucro se acumulando, é fácil compreender o lucro do long and short, acho que a turma está gostando. Quarta tem o bate-papo de finanças quantitativas modernas com o TG, um monte de gente está curtindo, professores de análise técnica de outras escolas buscando esse conhecimento novo, está muito bacana. E quinta-feira bate-papo avançado de opções. Então tenham todos uma grande semana, ótimos negócios. Contem com a gente quando pintar aquele desespero, aquela dúvida, mandem um e-mail para o roxo@rox.com.br, ou e-mail para o TG, ou e-mail, escrevam lá no fórum do Banif que a gente corre atrás e ajuda vocês. Então um grande abraço para todo mundo e uma ótima semana. E todo dia tem mercado, não se preocupe.